E aí, pessoal? Tô aqui mais uma vez para gravar um gameplay no App Xadrez. E bora jogar umas partidinhas online de 3 minutos. Vamos ver o que o pessoal anda aprontando aqui no online. Será que teremos partidas boas hoje? Veremos. E a musiquinha é agradável de fundo, né? Beleza. Pegamos um convidado aqui. Não criou conta aqui no app, né? Mas vamos ver o que ele vai aprontar, né? Ok, tô jogando uma anti-Ninzo-Índia, né? Vou fianquetar o meu bispo aqui. Tem um cheque ali em B4, não sei se é bobeira isso. Não vou fazer isso, eu acho. Vou manter o meu bispo aqui. Esse meu bispo aqui em B7 desafia, né, o bispo dele lá em G2, que é a peça mais forte dele no momento. Esse lance já é um pouco esquisito, dama D3. Porque ele não consegue fazer E4 ainda, né? Meu cavalo controla essa diagonal, só se ele trocar. Agora ele ameaçou jogar E4, talvez? Vou ter que fazer um E5 depois, né? Tá. Ele vai jogar E4, eu vou jogar E5. Ele preparou E4, né, com esse cavalo C3. C5 eu não sei se dá pra jogar aqui. Tá. Ele tá evitando um pouquinho do meu E5, mas eu vou preparar aqui com torre 8, bispo F8. B3. Isso vai ser muito esquisito. Ameacei jogar um E5 aqui. Pra liberar um pouco a posição, né? E5 chegou, finalmente. Uma de cavalo. Então, ficar atento aqui com o bispo, né? Ele trocou ali pra ganhar um peão. Isso aqui pode ser cheater, tá? Olha a demora pra ele tomar meu bispo lá em G2. Cavalo E4, não toma. Dama C8 ou dama E7? Vou jogar um dama E7 aqui. Esse cavalo D5 eu vou ter que trocar. Não sei se C dá pra jogar aqui. Ele ganhou um peão nessa brincadeira aqui, né? Torre aqui, ele volta. Vou jogar torre C8, é um pouco passivo, mas quase único, né, pra jogar. E vamos ver o que ele vai aprontar, né? Porque ele tá bem ligado aqui na tática, né? Só que ele tá jogando um pouco devagar. Eu vou dar esse cheque aqui pra trocar logo as damas. E eu não tenho nenhum problema aqui. Aqui eu já tomo do que, inclusive? De torre? Não, tô mais de cavalo mesmo. A minha ideia é conseguir manobrar aqui um pouquinho meus cavalos. Meu cavalo de D pra F6 e tudo mais, né? Esse lance é um pouco estranho. Tá aqui o cavalo. Não sei se ele quer jogar cavalo C6. Cavalo C6 não faz absolutamente nada, né? Posso defender com a minha outra torre. Porque senão ele vai ficar repetindo a posição. Eu não vou repetir, né? Ele vai jogar um F3, talvez. Eu vou ter que voltar o cavalo. É aqui. Bispo ali. Troca, troca. Acho que eu vou fianquetar o meu bispo aqui mesmo. Ele tá fazendo uma pressão bem grande aqui. Que tá parecendo cheater, né? Ele tem E6 aqui, não sei o que ele tá esperando. E6, eu vou tirar o bispo, né? Vou tirar o rei pra cá. É, ele tá demorando muito pra jogar. Fez um cavalo ali. Eu vou tentar ganhar no tempo dele, porque eu acho que ele tá roubando. Mas fazer o que, né? No tempo talvez dê pra garantir alguma coisa aqui.
Ele vai dobrar? Não consegue dobrar, né? Fez esse lance, então... Ele não consegue dobrar porque o meu bispo não deixa, né? Vamos dar esse cheque. Me deu um contra-cheque. Se eu vim pra H5, ele me dá mate. Eu vou ter que tomar isso. Ele vai acabar perdendo por tempo aqui, né? É. A minha missão aqui é sobreviver. Beleza. Ganhando tempo. Ele jogou bem estranho porque tava muito suspeito os lances dele, né? Eu acho que ele tava trapaceando, não sei. Fiquei com essa impressão. Eu não sei, porque no final ali ele começou a fazer lance muito ruim pelos lances que ele tava fazendo aqui no meio jogo, né? Ele tava jogando igual uma máquina aqui. Ele tava me destruindo nessa posição, com o tempo, né? Depois que começou a ficar um pouco sem tempo, ele começou a fazer uns lances bem duvidosos. Ele demorou muito para fazer esse E6, né? Que para um nível de tática que ele estava fazendo na abertura. Aqui ele demorou muito para encontrar um lance simples desse, que ganha uma peça, mas beleza. E aqui eu vou tentar derrubar o tempo dele, né? É o jeito. Até deixei ele tomar outra torre, ele poderia ter tirado, mas não faz nenhuma diferença. A intenção aqui é jogar no tempo mesmo. Que eu sabia que ele estava trapaceando. Porque eu estava desconfiado por ser conta guest, né? Conta guest convidado. E quando eu dei esse cheque, ele demorou um pouquinho, jogou cavalo G4, né? Que se eu tomo o... Se eu não tomo esse cavalo, jogo RH5, que é única, quase única, ele me dá mate com torre por H7. E o mais estranho de tudo é que quando eu tomei o cavalo com cheque, ele demorou muito para retomar essa torre. É muito óbvio, né, tomar essa torre. Ele não tomou rápido. Eu acho que ele ficou conferindo, né, na máquina se era para tomar ou não a torre. Eu acredito que ele fez isso, né? E simplesmente aqui eu tive que dar esse cheque para fazer ele perder um pouco mais de tempo, já que ele estava demorando muito para fazer os lances e ganhando tempo, né? Esse adversário foi muito suspeito, apesar de não parecer, mas para mim foi bastante. Até porque é conta convidado, né? Então a gente nunca se sabe. Olha lá, um brasileiro convidado também. Tomara que não esteja trapaceando. Vamos ver o que ele tem contra a italiana aqui, né? Ok, vamos jogar defendendo o peão mesmo. D5 já não é tão legal. Vou rocar. Ele vai jogar cavalo B6, eu puxo meu bispo para B3. Esse lance é estranho. Torre 1 costuma ser o lance aqui. Esse cavalo F4 ele tá perdendo o cavalo. E aqui tem algum golpe, né? Qual que é o golpe aqui que eu não lembro? Se eu jogar torre E4, ele vai fazer o que com esse bispo? Torre E4 é feio, né? Cavalo D2 é o mais normal. H3 talvez é uma pergunta boa para fazer para ele. H3, se bispo por F3, dama por F3, cavalo D4, eu volto a minha dama. E esse... C3 talvez, porque ele tá mencionando o cavalo D4 agora, né? Talvez C3, né? O cavalo D4 ia ser bem chato. A ideia aqui é cavalo de BD2, dama B3, talvez. Pra sair dessa cravada chata e... cutucar aquele cavalo em D5, né? Tá. Cavalo F4, né? Vou jogar esse lance, que eu ataco o bispo, ele não pode tomar em D3 direito. Bom, tá aqui o bispo, ele vai tirar pra B6, talvez. E acho que eu vou tomar aqui mesmo. Eu lembro que é o lance da máquina, tomar aqui. Em F4 eu já conferi essa posição uma vez. Bom, e agora? O que eu jogo, né?
Não tô lembrado de mais nada aqui. Será que D4 mesmo? Acho que D4 mesmo. Aqui, bispo D3, é isso? É isso, né? Bispo D3. Ele tá quase perdendo o bispo. Vamos ver se ele vai perder. Eu vou jogar um A4, ameaçando B4 e A5. Mas até lá ele já vai fazer um monte de outros lances, né? Ok, eu vou jogar um A4 como quem não quer nada. Tá, ele jogou evitando ali. O que eu posso fazer aqui agora para melhorar essa posição, né? Vou jogar B4 para jogar A5, ganhar um pouquinho de espaço ali. Não sei muito bem o que fazer ainda. Eu vou jogar esse A5. A minha ideia aqui vai ser puxar o bispo para C2 talvez, ou voltar ele para C4. Vamos ver. Se bem que, deixa eu ver, bispo C2, dama D3, cavalos F6 cheque, se ele toma ele leva mate. É. Pode ser, arrumar um estilingue aqui, né? Tipo, bispo C2, dama D3. Cuidado. Cavalo F6 perde, cavalo F6 perde. Ele levou mate aqui, gente. Ele tava jogando bonitinho até que levou mate. Acabou. Ele toma o cavalo de qualquer jeito e leva mate lá em H7. Por isso que eu armei esse estilingue aqui com o bispo e a dama, né? Combinado, essas duas peças é fatal. Beleza, checkmate. Acho que ele não percebeu a minha malícia aqui com o bispo C2. Ele só fez um lance aleatório, né? De cavalo. É engraçado que, tipo, o dama D3 ele evita taticamente o cavalo F6 que ele queria jogar. E aqui ele vai ter que fazer uma outra coisa. Talvez bispo G6 pra ele mesmo. Pelo menos ele vigia esse estilingue meu aqui, né? Daí eu vou ter que fazer uma outra coisa. Pode ser. Legal. Joguei contra dois convidados aqui. Vamos ver se a gente pega um adversário que criou conta aqui, né? Mas até então, partida interessante. Ok, um mexicano de 1317. Ele jogou peão da dama. E teoria, não quero teoria, né? Vou jogar com E6. Se ele tomar, eu tomo de dama. É. Ele vai jogar E4? E4 aqui é o lance teórico. Ele jogou muito estranho. Eu vou jogar C5 já contra-atacando o centro. Se ele tomar dama por B2 é chato. Se ele tomar de peão, eu posso pensar em tomar de bispo aqui. E, bom, esse lance é estranho. Esse lance é muito estranho. Por que ele faria isso? Tem um dama G5 aqui. Dama G5 é chato, hein? Tá aqui o peão de G2. Tomar de B ou de C? Normalmente eu tomaria de B. Eu vou tomar de B. Porque fortalece o meu centro, prepara para jogar um D5 rápido. Torre B8 é bem chato. Já toca no peão de B. Tá um pouquinho fraco, ele vai ter que jogar um dama C2, talvez, um dama D2, não sei. Então, esse lance... Por que esse lance é ruim? Tá. Se dama D5... Cavalo F3... H5, H4 é um lance... Ele tá preparando o cavalo... Cavalo F3, né? Eu vou jogar G3 porque eu quero fianquetar o meu bispo aqui. E essa diagonal dele vai ficar bem forte se ele tomar esse peão de C5, em C5 aqui, né? Bispo em G7 fica um monstro. Tá, ele quer... Não sei o que ele quer fazer com esse peão. Tá, agora ele tá arrumando um problema pra ele mesmo, né? Ele preparou D5, talvez? Eu vou jogar D5, então. Não vou deixar ele jogar. Eu tava a fim de sacrificar algum peão aqui pra mim jogar um bispo A6, não deixar ele rocar mais. Só que... ele tem um cavalo D2, cavalo C4 depois e roca, né? Então não faz muito sentido. Tá, aqui já é um pouco estranho. Agora sim eu tô a fim de jogar o bispo A6. Mas eu troco primeiro ou jogo o bispo A6 antes? Vou jogar o bispo A6 antes. Não quero deixar ele rocar aqui. Tá, rock. Ou posso tomar? Não, eu vou rocar. Se eu tomo, tem um dama C6 cheque ganhando meu bispo. Eu acabei de ver isso.
Bom, esse lance aqui eu acho que não é muito legal, não. Acho que eu vou jogar um dama B6, preparando torre C8 aqui. E ele não pode rocar, meu bispo tá chateando a vida dele aqui. E eu tenho que jogar mais rápido, agora que eu vi que eu tô com quase um minuto atrás, né? Então, vou jogar esse lance. Eu ganhei uma torre aqui? Não, tem dama 3, né? Dama 3, troca, troca. Acho que bispo D3 é um lance. Bispo D3, cavalo E5. Ah, eu vou tentar ficar com a coluna, pelo menos, né? Porque aqui, pelo menos, eu jogo... A coluna C é minha, né? Eu garanti a coluna C aqui já pra mim. Essa dama vai ter que ir pra um outro lugar, né? Esse lance é um discreto mate. É discreto, tá? Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo o mate, gente, em E2. É o mesmo tema do Stiling, né? Da outra partida. Mas ele vai ver, óbvio. Ele tá jogando bem, ele vai ver. Opa! Ele viu, só que ele evitou de um jeito meio estranho, né? Tá lá. Aqui a minha torre em C8 fez a diferença, né? Porque se eu não tenho essa torre aqui em C8, o rei dele fugiria agora pra C1 ou pra C2 e corria lá pro canto, né? Mas aqui a minha torre conseguiu controlar bem essa coluna, né? Importante. Foi legal trocar essas torres aqui, entender que isso aqui era bom pra mim, né? Falei, pensei comigo, é uma vantagenzinha mínima, né? De ter o controle da coluna, mas eu pensei depois que às vezes essa vantagem mínima pode se acumular e fazer valer uma vantagem maior, né? E aí, tá lá. Tinha várias formas de ele defender o mate aqui. Talvez um cavalo F1. O cavalo F1 é muito passivo, talvez um cavalo B1 ele defende a entrada ali. Mas cavalo B1, bispo F8, cavalo E5, bispo B4 cheque, cavalos... Não tem cavalo C3, ele vai ter que ir com rei para D1. Nossa, ele tá bem ferrado aqui, porque por mais que ele defenda o mate, eu vou jogar bispo F8 e bispo B4 cheque. Daí, essa pressão aqui nessas diagonais aqui é mortal, né? E é legal, porque tipo, esse tema do Stiling aqui tá evitando o rock dele, né? Ele não consegue nem rocar pra ala do rei, nem pra ala da dama, né? Porque a minha dama tá fazendo esse Stiling com o bispo na ala do rei, e a torre, na coluna C, tá impedindo o rock grande dele. Na verdade, ele nem tem rock grande, né? A torre já foi trocada, mas se ele tivesse uma torre, ele nem o rock grande ele não ia conseguir fazer. Não sei se essa partida foi bem jogada. Deixa eu dar uma analisada, porque eu já até esqueci como é que ela foi. Ah, tá, eu não quis jogar teórico, né? A teoria que era cavalo E4 atacando o bispo, e daí ele tira o bispo pra algum lugar, talvez para F4 ou H4, e daí eu jogo um G5, e daí tem uma teoria com F3, e vai longe isso aqui. Eu não queria entrar porque eu não conheço. Eu joguei o mais simples possível, né? Que, se ele tomar aqui eu vou retomar de dama mesmo. E aqui acho que foi uma imprecisão dele, D3, né? Porque o que acontece? Nessa abertura que ele jogou, ele abre a mão do bispo pelo meu cavalo para ter o controle melhor do centro. Repara que aqui o meu cavalo ele tá controlando a casa de 4, né? Mais ou menos. Indiretamente, né? Por causa dessa cravada, né? Se não tivesse essa cravada do bispo aqui, ele poderia jogar E4. Mas aqui que tá. A ideia toda é eliminar esse cavalo que controla E4. E daí ele joga E4. Só que aqui ele jogou E3, é muito passivo, né? Então, tipo, aqui já é uma imprecisão dele, porque a abertura que ele tá jogando, o lance subsequente dele não fez sentido, né? Com essa troca. Porque geralmente trocam o bispo pelo cavalo aqui pra jogar E4 e ter um controle forte do centro, né? Com esses peões. Só que aqui ele jogou E3 passivo e daí acho que ele devolveu toda a vantagem pra mim, né? Então, a abertura que ele jogou tem uma ideia, que é eliminar o cavalo e jogar E4, controlando o centro com esses dois peões. Só que daí parece que ele voltou atrás, né? Em vez dele jogar E4, que é toda a ideia, ele jogou E3. Não sei por qual motivo, né? Mas beleza, é jogável, mas ele não tem mais vantagem, acredito, nessa posição. Daí eu acho que o meu C5 é forte, realmente, porque eu tô lutando aqui já, atacando o centro, né? Se ele tomar a diagonal da minha dama abre, já posso tomar em B2 se eu quiser, eu posso tomar até de bispo em C5 se ele tomar esse peão. Se ele avançar para D5 é a mesma coisa, dama por B2 e
atacar a torre, ele vai ter que jogar um cavalo D2. Daí, sei lá, as peças estão saindo bem fácil depois, né? Bom, acho que 3 partidinhas já deu o tempo do vídeo, né? Senão vai ficar muito grande. Ah, e um outro lance legal que eu achei. Interessante esse lance. Dama G5. É um pouquinho chato defender isso aqui, mas eu acho que Dama F3 pra ele é um pouco harmônico com a posição. Mas aí ele tomou. Aqui ele já me cedeu o par de bispos, né? Eu vou jogar com par de bispo e ele com par de cavalo. Geralmente numa posição mais aberta, onde troca bastante coisa, tende a favorecer os bispos, né? Eu não sei se eu joguei bem e fiz valer a pena isso. Aqui outro erro estratégico dele, porque ele está enfraquecendo as casas claras. Repara que todos os peões dele aqui estão nas casas escuras. Significa que as casas claras estão mais fracas, porque ele não tem mais o bispo de casas claras. E eu tenho, os dois inclusive, né? De casa escura e clara. Então aqui é só eu fazer valer a pena os bispos, que a posição já vai ficar boa por si só. Nem vou fazer muito esforço, né? Só que aqui eu só fui acumulando pressão de... Tinha fraqueza, né? Esse peão de B2 está fraco, eu fui lá, ataquei ele. Ele teve que fazer mais uma fraqueza. Repara que existe fraqueza de casas escuras na ala da dama dele. Ali em B2, em A3, aquela volta ali. E lá na ala do rei, essa avenida aqui, né? De casas claras pro meu bispo. Que, claro, não vai chegar ainda. Não vai chegar nela ainda, mas o bispo vai... Tem uma outra diagonal ali mais chata, que foi a que eu usei na partida, né? Porque aquela diagonal ali de A6, F1, ela não deixa o rock acontecer ali, né? Então, eu acredito que é uma diagonal mais chata ainda. E ele só tá fazendo fraqueza na posição dele. Cavalos jogam melhor no meio-jogo com a posição mais fechada, mais trancada, né? Aqui a posição tende a ficar um pouco mais aberta, então favorece os bispos. Aqui ele não entendeu esse conceito de estratégia, né? E ele só faz enfraquecer com esses lances de peões que ele fez até então, né? Repara que agora abriu mais uma nova casa ali, né? Em C3. Quando ele mexe esse peão, agora significa que o meu bispo ganhou uma força extrema aqui nessa diagonal de G8 a A1. G7 a 1. Então, repara que a posição começou a ficar estratégica. Isso tudo que eu comecei a falar, eu só estou falando isso tudo por conta desse único lance aqui, olha só. Por causa dessa tomada, olha o tanto de coisa que eu falei na frente. E, tipo, ele não aproveitou muito bem a questão da abertura dele, né? Ele foi lá, já deu logo os par de bispos, não jogou E4, jogou E3 e foi meio que uma imprecisão atrás da outra, né? Já enfraqueceu mais casas e já foi... e eu só fui desenvolvendo normalmente minhas peças, colocando minhas peças onde eu já sabia mais ou menos que elas iam ficar bem colocadas. Não é tão difícil jogar com bispo, né? Bispo, você vê uma posição toda aberta desse jeito de como tá, é meio que a posição joga sozinha, né? Aqui, o bispo A6 é muito chato, né? Repara que agora ele não roca nunca mais, ele enrolou pra rocar, agora eu não vou deixar ele rocar mesmo, vou impedir o rock dele. E repara que aqui acho que a posição tá ganha já, né? Por mais que eu tenho aqui agora 2 peões a menos, né? Tem 2 peões a menos, só que a minha posição é tão boa que eu nem sinto esses 2 peões a menos, né? Aqui seria um erro, eu acho, trocar as damas. É melhor manter essas damas, já que o rei dele não vai conseguir ficar em segurança. E a posição tá abrindo cada vez mais, então isso tende a beneficiar o meu bispo. E foi uma, uma ideia interessante colocar a dama aqui em B7, porque ela aqui tem acesso a B5 ali, né, que foi onde eu usei o estilingue para dar mate nele. E aqui foi importante entender que é para lutar mesmo pela coluna. E a outra coisa que eu demorei um pouco para entender que era para trocar essas torres mesmo. A princípio eu não queria, mas eu não estava vendo muito bem como aproveitar a troca das torres, mas falei, bom, é uma coluna aberta, né? As torres gostam de coluna aberta, eu vou colocar ela onde está. A única coluna aberta do jogo é a de C, e é a única que eu estou controlando, então isso pode dar alguma coisa, mas geralmente essas coisas são muito subjetivas, não tem efeito rápido, né? É mais uma coisa mais
demorada, mais a longo prazo, né? Esse dama B2 dele foi muito estranho, porque a dama não tá fazendo absolutamente nada ali em B2, mas beleza, saiu do ataque da torre. E aqui o lance mais discreto de todos, né? Ameaçar mate com esse estilingue aqui, igual da outra partida. E é isso. Dava pra lutar bastante nessa posição ainda. Ele tá perdido nessa posição, acredito que se colocar na máquina ela vai se defender por muito tempo ainda. Não tá perdido direto, eu acho. Ele tem lance pra fazer ainda, né? Tem 2 cavalos ali perto do rei, a dama na mesma linha ali do meu possível ataque, né? Do meu estilingue, mas posição que é muito mais fácil de jogar de pretas do que de brancas, né? Isso tudo porque eu não deixei ele rocar, né? O rei dele não tem segurança. Se ele tivesse rocado nessa posição, por exemplo, eu não estaria ameaçando nada e o jogo ia seguir, né? Mas é isso. Acho que foi instrutivo essa última partida aqui. Deu pra explicar bastante coisa, né? Bom, espero que deu passar o conhecimento, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, eu agradeço e até a próxima. Valeu!